E eu quero já te agradecer, Dani, pelo carinho e por ter aceitado o nosso convite, né? Ter aceito o nosso convite para estar conosco nesta noite, para que nós possamos falar um pouco sobre a educação do nosso município e também da inclusão, né? Nas escolas, enfim. Dani, fique à vontade, o espaço é seu, apresente-se e nós não temos horário, então fique à vontade, beleza? Primeiro, Adelor, boa noite. Gostaria de agradecer imensamente o convite. O prazer é todo meu. Falar sobre educação e inclusão, para mim, é um prazer. São duas coisas que realmente eu amo de paixão. Amo a educação e a inclusão, ela está ligada à educação, né? Então, muito obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço a Deus por ter cruzado os nossos caminhos. Amém. Uma pessoa que me ensina, com quem eu aprendo todos os dias, um exemplo a ser seguido, uma pessoa do bem. Então, parabéns e obrigada muito pelo convite. Obrigado. Hoje, Oi, pode falar. Eu sou diretora de uma escola, como você falou, né? Uma escola municipal. Já estou na minha 5ª gestão, encerrando a 5ª gestão na direção. Né? Na educação estou desde 1991, né? Trabalhei até 99 na rede particular. Em 2000 entrei com o meu primeiro padrão na prefeitura. Em 2002 com o meu segundo padrão na prefeitura. E estou até hoje funcionária, servidora municipal, né? E diretora de escola. Maravilha, mas esse ano você continua para o ano que vem, né? Porque parece-me que não tem eleições esse ano, né? Então, era para ser a eleição em novembro, né? Esse ano era um ano eleitoral. Mas quando a gente diz assim, né, que às vezes, a Delori, até fazendo um parênteses um pouco da nossa conversa, né? Às vezes a gente participa de um partido, e é importante que as pessoas entendam, mesmo não sendo eleito, existe uma pessoa dentro do partido que nos representa, né? Correto. Então, através do Tico Kuzma, o ano passado eu fiz o pedido para ele, para que ele fizesse né, o projeto de lei, porque em 2014 houve uma alteração na lei de diretores, né? E foi alterada que aquele mandato poderia ter eleição e reeleição independente de cargo, né? Então, o que eu questionei com o Tico, eu falei assim, que democracia é essa que tira o meu direito de poder concorrer? Né? Eu acho que se eu não sou uma boa diretora, quem tem que me tirar dessa função é a comunidade que me elege. Eu concordo contigo. Né? Não é uma lei que tem que cercear esse meu direito. Né? Então, o Tico apresentou esse projeto no passado, mas, enfim, com toda essa situação da pandemia, esse ano eles fizeram um substitutivo, então, ao invés de fazer alteração nesse momento, eles prorrogaram um ano do mandato, entendendo que realmente a gente está vivendo um período difícil, um período diferente, e que se a gente tivesse uma eleição esse ano seria até desleal com quem quer concorrer, né? Porque não teria nem o contato com as famílias, não teria como se apresentar aos pais, né? E a gente no retorno tem bastante trabalho a fazer, sabe? Então foi realmente foi votado agora no início de agosto, né? Foi votada a extensão do mandato para o ano que vem. Maravilha, que legal isso, é bem legal, e eu creio que aquelas crianças que só em conversar contigo a gente percebe que você é apaixonada por elas, eu creio que elas, né, vão ficar super felizes, e você também, por ter um pouco mais de cuidado com elas, né? Isso é muito legal. E esse foi um dos motivos, sabe, Adelor, que neste momento, né, não me lancei pré-candidata, né? Eu acho que eu precisava me dedicar à escola, né? Eu acho que porque se eu fosse uma pré-candidata, eu teria que ter me afastado no dia 15 de agosto, e eu não achava correto, né, e nem e desleal com as famílias se eu tivesse me afastado, assim, tipo, olha, fiquem aí, né? Eu vou me afastar, mas se não der certo, eu posso cuidar de vocês. Não achava correto, sabe, Adelor? E me dedico mesmo. Ontem a gente tem feito entregas de atividades complementares para eles, né? Até quando nós estávamos em bandeira laranja, era uma vez por mês. E agora, em bandeira amarela, voltamos a fazer quinzenalmente. Então, as crianças assistem às aulas lá pela TV, né? Pelo canal 9.2, pela TV educativa.
E daí as professoras, nós professoras e diretoras também, a gente assiste e faz e elabora atividades que complementam aquilo que está passando lá na TV. Aí a professora, a gente entrega, recolhe, a professora corrige, vê o que precisa retomar de conteúdo, e é assim que a gente tem feito essa interação nesse momento de pandemia. Ah, ok. E ontem era o dia da entrega, e daí uma aluninha foi lá. Uma aluninha foi, os pais levaram ela, porque ela falou, ela precisava ver a diretora Dani. Eu falei, meu Deus. Isso vale a pena, não vale? Isso não tem preço, não tem preço. Não tem preço. Vamos falar. Você sabe que dia 22, se não me falha a memória, foi o dia do educador especial, né? Foi, foi. Então, desde já, nós queremos parabenizar a todos, né? E pedir realmente que Deus abençoe a cada um, porque apesar de eu não ser um educador, eu entendo que não é uma tarefa fácil para o dia a dia. Você pode até me falar melhor sobre isso. E acredito, Delor, que esse momento de pandemia trouxe esse olhar novamente para dentro da escola, sabe? Porque a gente vê aí, né, as notícias mostram para a gente que o professor vem sendo desvalorizado na sua função, né? E esse momento de pandemia trouxe esse olhar das famílias para atento para que a importância do professor, o quanto o professor é essencial na questão do ensino, né? Então eu acho que a gente vai resgatar um pouco do valor do professor. Ok. E hoje também é dia do voluntariado, né? Você tem o amigo da escola lá na sua escola ou não? Não tenho. Já tive, mas não tenho mais. É mesmo. Eu era não sei como que era para você, mas eu achava um trabalho muito interessante, até porque eu participei, pelo menos uns 3, 4 anos, do amigo da escola, indo lá cantar com as crianças, tentar ensinar música para as crianças, mesmo sem conhecer notas, e eu achava muito legal, foi um tempo muito bom para mim. Que legal. A criança é tudo de bom, né, Delor? Não existe, a gente só se energiza quando está perto deles, né? Ontem, eu não sei se você viu ontem, eu postei um vídeo no Facebook, onde eu estava andando de bicicleta. Eu vi. E uma rua totalmente precária, não tem asfalto, não tem nada. E ali eu postei ali o que eu me senti no dia, né? Me senti como criança, adolescente, né? Andando de bicicleta. Porque é maravilhoso. Né? Quem dera que nós fôssemos sempre crianças, né? Ai, nem fale, verdade. A gente, quando é criança, quer tanto crescer, e depois de adulto, quer tanto voltar na infância. Tanto voltar no início, né? Voltar no início. Você conhece a musiquinha, né? Então, é verdade. Dani, vamos falar de educação e inclusão. Para você, como diretor... Como que é o nome da tua escola mesmo? Escola Municipal, SEI, que ela é integral, né? Centro de Educação Integral, Belmiro César. Ok, muito bem. Você, como diretora de uma escola municipal, como anda hoje a saúde, a escola municipal, a educação no município de Curitiba? Se já teve tempos melhores e se hoje está num bom estágio ou poderia melhorar? Adelora, é uma pergunta delicada, assim, mas vamos tentar, né? Não quero que ninguém se ofenda com o que eu vou falar, né? Mas as escolas, Adelor, elas fazem excelentes trabalhos, apesar da Secretaria de Educação. E não vou falar deste momento da Secretaria de Educação, porque existe todo um esforço para que as coisas aconteçam, né? Mas você é pré-candidato, você sabe que a política ela gera alguns compromissos, né, e alguns prejuízos para a educação, né? E que a gente, enquanto professor, eu vejo dentro da escola que nós temos uma dedicação e um envolvimento grande com aquelas crianças que estão sob a nossa responsabilidade. Né? Então, eu vejo o grupo de professores são dedicados, tentam fazer o melhor pelas crianças, né? Trazem diversas formas e diversos jeitos de ensinar para tentar com que aquela criança avance,
né? Agora existem algumas políticas públicas, algumas leis que vêm, que são impostas e que trazem um prejuízo para nós, né, daí enquanto professor. Hoje, essa gestão, né, ela congelou o nosso salário já desde 2017, quando ele assumiu. Então, fazem exatamente 4 anos que nós não temos R$ 1 de aumento, né? E ninguém trabalha de graça, né, Adelor? Nem relógio trabalha de graça. Não, de maneira alguma. Então, existe essa parte que é desmotivante, né? Então, em contrapartida, a secretária da Educação hoje, a professora Maria Silvia, ela foi minha professora no magistério, uma pessoa que tem um excelente currículo, muita experiência na área da educação, mas fica um pouco limitada com relação ao que ela pode fazer, porque depende de recurso e depende do outro, né? Eu percebo que ela consegue ir e avançar até onde vai a responsabilidade dela. Chegou dali para frente, quando ela precisa do outro, ela tem alguns entraves, né? Já vivi a situação, por exemplo, com o prefeito de uns anos atrás, e vou citar o nome aqui, porque eu acho que, né? O Beto Richa, por exemplo, foi nosso prefeito no momento em que a economia do país estava bem diferente do que é hoje, né? O país vivia, e o Paraná também vivia, uma questão econômica muito privilegiada. Então, naquele momento, nós tivemos bastante recurso, bastante investimento. Então, a escola, ela é administrada e ela é gerida de acordo com o prefeito que está lá, né? Mas dentro da escola, eu te garanto que a gente faz um excelente trabalho, todas as escolas municipais. Na verdade, vocês fazem um ótimo trabalho com o pouco que vocês têm, né? Sim. Porque, sim. Na verdade, não é o suficiente, correto? É verdade. A gente hoje tem uma verba que nós recebemos, ela vem depositada direto para a escola, né, que a gente administra, que se chama o fundo rotativo. É um valor percentual por cada criança matriculada, sabe, Adelor? Ela vem a cada 2 meses, né, vem esse valor e ela serve para ir para a gente administrar aquilo que está de dentro da escola. Então, pequenos concertos, um material que precise comprar, né? A professora precisa fazer um trabalho, sei lá, com argila. A escola providencia com esse dinheiro. Então, existe um valor que vem para a gente administrar, né? Mas tem algumas coisas que são de responsabilidade da prefeitura e que tudo se amplia, que daí dificulta um pouco, sabe? Dificulta. Ou seja, nessa gestão especificamente, você acha que não está sendo legal essa questão? Ficou falho, Adelor, né? A gente sabe, assim, vou te dizer, o Greca, ele é um excelente administrador, não vou tirar o brilho dele, né? Mas a gente sabe que ele cuida muito da cidade, né? Ele deixa as partes interessantes aos turistas bonitas. Exatamente, exatamente. E para ele poder fazer essa administração, hoje a gente vê, né, qual era a nossa maior queixa no prefeito anterior? Os buracos nas ruas e tal. Nessa, a gente não vê buraco na rua porque ele realmente asfaltou tudo, né? Mas ele precisava tirar esse dinheiro de algum lugar, né? Para poder fazer toda essa administração. E aonde que ele foi? No funcionalismo público. Então, hoje eu brinco e brinco com o Tico, que o Tico hoje é o nosso vereador, mas ele é da base do governo. Eu falo, Tico, você, enquanto vereador, é assim, uma pessoa idônea, uma pessoa que eu respeito, uma pessoa que eu confio, mas enquanto vereador para a funcionária pública Daniela, ai. Então, eu estive na semana passada no escritório do vereador Tico Kuzma, e daí foi numa tarde que estava bem chuvosa, e eu disse a ele, vereador, pelo amor de Deus, manda arrumar a frente do escritório, olha a acessibilidade. Aí ele falou assim, não, mas o Greca tem um projeto aí que vai ajeitar todas as vias expressas, ou seja, as vias dos biarticulados. Eu falei assim, beleza, vai ficar lindo e maravilhoso, mas e as ruas secundárias dos bairros, como é que fica? Né? Porque nós temos hoje em Curitiba 65 bairros. Você sai 2 quadras da via principal de cada um, já era. Já sofre, é verdade. É impressionante. Né? Aquilo que foi feito em asfalto em Curitiba, que é maravilhoso,
acabou deixando para trás calçadas. Esses dias eu encontrei com uma senhora aqui fazendo uma caminhada, e bem na hora que eu desci um degrau que não era para existir naquele lugar, mas que existia. E ela olhou para mim e falou assim: meu filho do céu, isso aí só serve para quebrar nossos amortecedores. E nesse sentido, Adelor, que eu digo que a gente aprende com você, que você enxerga bem mais do que a gente nesse momento, né? Porque para nós, às vezes, é tão, aquilo passa tão despercebido e você enxerga muito mais esse tipo de situação. Na verdade, olha só, eu tenho hoje 54 anos de idade e eu ando de bengala, né? Para quem não sabe, eu sou deficiente visual, eu ando com a bengala em Curitiba, nas ruas, há 42 anos. Então, se alguém quiser falar para mim assim, Adelor Santos, aonde tem um problema na rua? Eu te levo lá no problema da rua. Uhum. Na maioria dos bairros eu te levo. Uhum. Sabe? Porque eu fui vendedor de bombom, eu fui vendedor de cosméticos, eu fui cantor de rua. Então, tudo que diz respeito... Por tudo. Uhum. Já. Eu te levo em qualquer lugar na cidade, eu não tenho problema com isso. Mas vamos lá, que hoje o nosso assunto é educação e inclusão. Me fale mais sobre os seus sonhos com respeito à educação. Os meus sonhos, assim, olha, eu queria muito, muito de verdade que a igualdade ela acontecesse, sabe? Eu acho que a gente tinha que dar oportunidade para todo mundo igual, assim. Me incomoda muito hoje a gente fazer essa comparação, por exemplo, de uma escola municipal com uma escola particular, né? Eu sinto assim que às vezes a gente, na escola municipal, em função também, de novo, de políticas públicas, de investimento, de dinheiro, às vezes a gente acaba nivelando por baixo, né? Enquanto a escola particular, ela acaba fazendo um nivelamento um pouquinho mais apurado, né? Por que eu digo isso? Então, por exemplo, hoje a gente tem o índice do IDEB, né? Que é o Índice da Educação Básica no Brasil. Né? Okay. E esse índice, ele traz recurso para aquele estado ou para aquele município. Né? Então, quanto maior o índice do IDEB, né, maior é o recurso que vem para aquele município. E a gente sabe, lá na ponta na escola, a que preço a gente aumenta o índice do IDEB. Né? Então, às vezes, o que abaixa a taxa do IDEB? São desistências, então, alunos que desistiram, alunos que reprovaram, ou a gente fala, né, que ficaram retidos naquele ano, né? E também o número de faltas, crianças que acabam reprovando por um número elevado de faltas. Okay. Atrelado a isso, tem uma prova que os 2 quintos anos fazem, que é o último ano do ensino fundamental, a fase 1. Eles fazem uma prova de língua portuguesa e uma de matemática, e ali sai um indicador também. Então, esses indicadores de língua portuguesa, matemática e as retenções que determinam a nota do IDEB de cada uma das escolas. E, infelizmente, a gente vê, às vezes, nós, dentro da escola, tendo que avançar um aluno que deveria ficar retido para ter um ano a mais de aprendizado, um ano mais de investimento, e acaba sendo avançado no sistema para não diminuir o índice. Então, existe um jogo político que, às vezes, a gente não tem autonomia para decidir, sabe, Adelor? Então, aí você chega, de repente, numa escola de 6º ano e você vê uma criança que ainda não está alfabetizada completamente, e tal, mas é porque vem essa distorção, vem acontecendo lá do início, né? Sim. Então, isso me preocupa mesmo. Eu sonharia que a gente pudesse ter uma igualdade, assim, de que as coisas caminhassem paralelas e juntas, porque as diretrizes, elas são únicas tanto para a escola particular quanto para as escolas públicas, né? Mas que a gente pudesse ter uma autonomia de realmente prezar pela qualidade do ensino. Ok. Maravilhas. E Dani, a questão da inclusão na escola, até você já me falou em off que você tem algumas crianças que têm algum tipo de deficiência na sua escola, mas você acha que dá para se fazer mais com relação à inclusão na escola?
Então, Adelor, assim, olha, e diante de tudo isso, eu não posso, lógico que a gente não pode também deixar de valorizar aquilo que nós temos de bom, né? Eu acho que mesmo diante de tudo que eu falei, a educação em Curitiba, ela é um exemplo para o nosso país, né? Eu acho que a gente tem bastante a melhorar, porque se a gente não tivesse nada para melhorar, não teríamos razão de estar aqui, né? Eu acho que a gente precisa melhorar, mas ainda assim nós somos exemplo para muitas outras cidades, né? Então, e com isso também a inclusão, né? Hoje, a diretora do Departamento de Inclusão, a Gislaine, ela foi também diretora do SEMAI por muitos anos junto comigo. Então, nós éramos do mesmo núcleo. Então, a gente sempre tinha reunião juntas. É uma pessoa que eu conheço e tenho bastante respeito. Aliás, ela vai fazer a nossa próxima Quarta da Prosa, será com ela. Ela vai falar sobre políticas públicas para a inclusão, né? E a gente não posso desmerecer o lindo trabalho que ela faz, né? Ela faz realmente um trabalho importante hoje de inclusão, né? Mas é como eu falei para você um pouquinho antes, né? O que talvez me preocupa um pouco, sabe, Adelor? É que hoje dentro da escola a gente faz uma inclusão, isso eu vou dizer uma opinião minha, né, Dani? Uma inclusão social, né? Hoje a gente tirou as crianças da proteção e das asas dos pais e trouxe para dentro da escola, o que eu acho que é muito importante, né? Porque as crianças acolhem e recebem uma criança que tem qualquer tipo de deficiência com todo o carinho do mundo, né? Então, isso realmente, essa inclusão social, ela acontece dentro da escola. O meu pensamento e o meu questionamento, que eu acho que a gente precisa avançar, é muito na inclusão pedagógica, né? Porque eu percebo que as professoras não têm, muitas vezes, condição de atender a criança na sua plenitude ou na sua real necessidade, né? E daí são os diversos fatores também. É a sala de aula cheia, né? A gente tem outras crianças lá, além dessa que tem alguma deficiência, a gente tem crianças que têm dificuldade de aprendizado, daí seja por questões neurológicas ou por questões, né, emocionais, enfim, que isso também causa um bloqueio. E a gente tem daí as crianças que têm um problema de comportamento, falta de limite, que daí a professora tem que controlar dentro da sala, né? E acaba que ela não consegue realmente se dedicar àquela inclusão que ela tem ali, né? Então, existe esse acolhimento, existe esse recebimento, mas me preocupa um pouco ainda essa questão do incluir pedagogicamente, né? E te digo assim, hoje talvez se eu recebesse uma criança que fosse portadora de uma deficiência auditiva, dentro da escola hoje eu não teria uma professora especializada para Libras, com Libras. Não tenho. É mesmo? Não tenho, infelizmente não. E isso acho que é meio geral nas escolas. E olha como a gente não sabe das coisas. Quando eu tenho estudado muitos sites, muita coisa a respeito de política, você pensa que, olhando assim aos olhos humanos, parece piada, né, que falando de mim, olhando aí aos olhos humanos, a impressão que se tem é que o sistema de Libras, ele expandiu bastante no país nos últimos anos, né? Sim, bastante. Existe, eu não vou dizer para você que não existe essa oferta por parte da prefeitura. Ela existe, sabe, Adelor? A gente tem diversos cursos e que dentre eles é o de Libras, né? Mas daí é muito da questão profissional ou pessoal, né? Lógico que quando a gente se vê diante de uma situação dessa, eu tenho certeza, assim, vou te dizer pelo meu grupo de professores hoje, né? Okay. Tenho certeza que se eu recebesse uma criança que tivesse essa necessidade, a professora com certeza iria buscar um recurso. Mas a gente só vê isso quando acontece. Quando acontece. Talvez a minha proposta fosse que isso fizesse parte do ensino. A criança já ter ensino. A gente não trata com a língua estrangeira moderna aí, não trabalhamos o inglês dentro da escola, não trabalhamos o espanhol dentro da escola. Então, por que não trabalhar, né, os sinais, a linguagem de sinais dentro da escola? Isso já devia, né? Isso é uma coisa para a gente pensar, isso já devia fazer parte do currículo da criança. A criança aprender a falar através de sinais e, consequentemente, o professor também. Acho que isso devia fazer parte do currículo. Certo. E nesse caso,
como você disse que a prefeitura ela oferece esses cursos, certo? Oferece. Nesse caso, não seria uma questão de conscientização aos professores ou às próprias escolas, porque, de repente, a sua tem boa vontade, mas tem outras que não tem. Porque a gente sabe, né? Não adianta tapar o sol com a peneira, porque nem todos têm o amor que você tem. Mas você sabe, Adelor, que isso acho que é meio que do ser humano, né? Não sei, não quero ser injusta e nem incorreta. Eu acho que quando a gente se vê na necessidade, a gente corre atrás, né? E talvez porque o professor, ele é muito cobrado, sabe, Adelor? Peraí que eu vou ter que pôr o meu carregador aqui, peraí. Ok. O professor, ele é muito cobrado da sua prática, né? E existe, talvez, uma responsabilidade... Exige-se muito e paga pouco. Exatamente, e uma responsabilidade que vai além, né, das questões do ensinar a ler e escrever, né? Hoje a gente... Muito tempo, eu fiz trabalho de locução em lojas mesmo, né? E nesse tempo, o que a gente percebeu? Chegavam lá professores para fazer empréstimo e tal, coisa que a loja trabalhava no empréstimo. Daí, eu vi algumas pessoas comentando, poxa, mas o cara ganha bem, hein? Ganha 5 mil e pouco. Mas só que, o que eu entendo? O cara ganha bem porque ele se arrebenta em 3 turnos. Sim, sim. Não existe nenhum professor que não trabalhe menos do que 2 turnos. Eu sei disso porque eu tenho alguns amigos e amigas professores, e tem inclusive professores inclusivos lá no interior do Paraná, e a gente sabe quem trabalha um turno mal ganha para sobreviver. Né? Então, eu acho que teria que ser mais valorizado, né? Olha lá, o João perguntou como funciona hoje a inclusão na minha escola. Olha aí, vai lá. Isso. Então, assim, a gente não... na verdade, existe uma lei que garante o direito do portador de deficiência, né? Então, se ele chega na escola, ele tem uma vaga que a gente chama... Ai, me fugiu a palavra agora. Mas é uma compulsória. Então, ele tem o direito de escolher, dentro daquilo que a prefeitura oferta, né, o local que ele quer colocar o seu filho. Então, o primeiro fator é a proximidade. Então, a família, ela mudou de um outro bairro, por exemplo, para o meu, ali para o Fani, e ela, mesmo que eu não tenha a vaga, eu tenho que absorver essa criança porque ele tem esse direito, né? Então, a gente acolhe essa criança, mas o que a gente precisa refletir um pouco também, né, Adelor, é que o que me incomoda muito é a escola ser vista talvez como um local só para que a criança passe o seu dia, né? Então, a gente faz educação e faz ensino lá dentro, né? Então, se existe a parte que é responsabilidade da criança, existe a parte que é responsabilidade da família. E a gente sabe que essas crianças que são crianças que nós chamamos de inclusão, elas precisam sempre de algum acompanhamento, seja de neurologista, de TO, né, fazer uma terapia ocupacional, seja um psicólogo, eles sempre precisam fazer esse complemento que vai para além dos muros da escola, né? Então, a nossa cobrança muito grande é essa, assim. Tudo bem, a criança vai frequentar o integral, mas a família tem que ter o compromisso de garantir o atendimento da criança, porque também é direito dela. Se a escola é direito, o atendimento também é direito. E se as coisas não acontecem equilibradas, existe uma negligência de um dos lados, né? Então, a gente acolhe as crianças e com todo o amor do mundo. Acho que criança, como eu já falei, né? Não tem como a gente não amar uma criança. Não tem. Fazem muito bem. De maneira... Tem de pergunta aqui, ó. Como é que é? Eu quero ver acho que eu tinha mais uma pergunta aqui. Ok, fique à vontade. Você olha aí que eu olho aqui. Tá, isso mesmo. Não, a Patrícia colocou aqui, ó. Por onde começar a inclusão dentro da sala de aula? Pelo professor, Paty. Acho que tem que ser o professor, né? O professor é o primeiro que recebe essa criança, é o primeiro que inclui ele na turma, é o primeiro que cria vínculo com aquela criança, né? O vínculo, ele é essencial
para qualquer criança, especialmente para as crianças especiais. O vínculo ele é muito importante. A gente tem que entender um pouco daquela especificidade da criança, porque uma criança, quando ela tem de inclusão, ela precisa de algumas rotinas, e a gente precisa entender que a rotina, por exemplo, uma criança autista, ela é super importante, e quando você quebra para ele, você tira o equilíbrio dele. Então, o primeiro que inclui é o professor. As crianças, é bonitinho de ver, prontamente eles se propõem a ajudar e a levar, né? Eu tenho hoje um estudante dentro da escola, ele foi transferido, mas ele tinha até uma dificuldade de mobilidade. E aí os meninos outros abraçavam e vamos junto, e descia escada e tal, né? Então é bonitinho de ver essa inclusão, mas eu acho que ela tem que começar pelo professor. Que legal. Olha só, eu me lembro, isso que você está falando é muito importante. Eu me lembro que quando eu fui estudar na primeira e segunda série, eu estudei no Colégio Paula Gomes, ali na Santa Quitéria, e quem me deu, a minha professora chamava-se, talvez você até tenha conhecido, Ildete Dourado Bloch. Era um amor de pessoa. Depois ela foi lecionar no Nice Braga. Mas pense numa pessoa amorosa. Claro que, por exemplo, no meu caso, eu chego numa escola, pequenininho, raquítico, ceguinho. Pô, primeiro passo, a criança fica curiosa. Sim. Quer saber qual é a diferença? E eu ainda, para assustar um pouco mais, tenho os olhos brancos, né? Aquilo era diferente para eles. No primeiro dia de aula, a professora Ildete me incluiu na turma. E no segundo dia de aula, eu já tinha companhia para ir embora. Da turma. Mas eu acho que essa é a nossa função, sabe, Adelor? E, infelizmente, eu acho que a gente já conversou um pouquinho sobre isso também, né? O preconceito, ele não vem da criança, ele é do adulto. Seja o preconceito, seja o preconceito racial, seja o preconceito religioso, seja o preconceito... É o adulto que traz isso por trás do seu... não sei se usa como defesa ou se usa, mas é o adulto que traz isso. A criança não tem esse preconceito, sabe? E eu me emociono assim com uma coisa quando eu conto, porque eu faço questão, até ter um pequeno filme meu na internet que conta isso, que fala sobre isso. Eu estudei primeira, segunda, terceira e quarta série com a professora Ildete. Eu sempre falo que para mim foi coisa de Deus. Porque quando eu passei de ano, ela foi para a segunda. Eu passei de ano, ela foi para a terceira. Eu passei de ano, ela foi para a quarta. Então, eu estudei 4 anos com ela, em séries diferentes. Tá? E com certeza pode ser que a gente, às vezes, cria um vínculo com alguém e pode ter sido você a razão dela ter acompanhado, Adelor. Pode ser. E em todas eu fui incluso. Eu não posso reclamar da escola pública nunca. Eu sou um deficiente que não tenho nada do que reclamar. Até estava falando contigo aquela hora, eu até minhas namoradinhas de escolas enxergavam, né? Então, nenhum. Que legal, que legal. E aquilo que a gente falou, né? Você me contou da experiência da Pri, né? A Pri já, por sua vez, estudou em escola particular e já sofreu... em escola particular e sempre teve problema de inclusão social na escola, sempre. Era 1, 2 ou 3 que estavam ali, o resto todo mundo caía fora, ela ficava sozinha, lanchava sozinha, beliscavam ela, sabe aquela coisa? Ela não pode me pegar mesmo, coisa de criança, né? Então, veja que esse é um fator para a gente refletir, né? A classe social também pode trazer um ensino para a gente, né? Exatamente. Exato. Seja ele positivo ou não, mas ele pode fazer a gente refletir algumas questões. Você tocou num assunto ali atrás, bem rapidamente, na questão de psicólogos. Psicólogo, para você, seria interessante nas escolas? Seria importante, Adelor, bem importante, sabe? Hoje, quando a gente detecta alguma situação de alguma criança, né? Porque a gente tem esse olhar, né, Adelor? A gente, principalmente o professor que já tem alguns anos assim, né? Como a maioria dos que trabalham comigo, quando a gente recebe uma criança que a gente percebe que tem alguma coisa que dificulta a aprendizagem, a gente sabe que existe um fator que desencadeia isso, né? Então, o professor tem esse olhar bem apurado, assim, né? Então, a gente faz alguns encaminhamentos que nos cabem, né?
Hoje, como que funciona? A professora percebeu isso, traz para a pedagoga, e a pedagoga chama a família e faz o encaminhamento via unidade de saúde. E a gente sabe aí que na unidade de saúde, às vezes, tem filas que ficam anos esperando, que Então, daí é agora eu tenho outro que falar problema. com o pai, né? O meu filho está na fila de psicólogo no posto aqui da Vila Auer, no núcleo de saúde do Auer, há 1 ano e meio. Você E vê, eu né? conversei esses dias com a atendente do posto, ela falou, ó, senhor, falar a verdade. Tem criança que está aqui há 3 anos à espera de um psicólogo. Veja como isso é absurdo, que a gente acaba entrando numa outra discussão com relação à saúde, né? E talvez se o profissional, se o psicólogo estivesse dentro da escola, a gente já teria esse retorno mais fácil, assim, porque existem alguns pareceres. Fácil. Então, vai até, inclusive, um alerta para os nossos pré-candidatos. Mas Isso é um bom Delor, projeto. infelizmente, um vereador não tem como deliberar, sabe? Não Porque tem. isso não tem. Isso gera um custo para a prefeitura, né? Sim. Isso quem teria que executar, enfim, é uma função do prefeito mesmo, sabe? Rapaz, mas aí vai ficar difícil, tem que trocar o prefeito. E me preocupa, sabe, Adelor, porque assim, nesse momento, a gente vê todo mundo falando da educação, né? Quando é momento de pré-campanha e campanha, educação, escola integral, assim, fica no fio do bigode do pessoal, Impressionante. né? O que se fala de escola integral é uma coisa de louco, né? Agora, Mas pergunta se alguém já visitou uma escola integral. Se alguém já vivenciou a rotina de uma escola integral. Porque a escola integral não é só você ampliar o tempo da criança. É você ampliar o tempo da criança com qualidade, né, Adelor? Então, sim. Eu acho que aquilo que a gente fez durante todos esses meses aí no nosso partido, né, no PROS, de trazer conhecimento para os pré-candidatos, para que realmente eles percebam como é que as coisas funcionam e tal, eu acho que esse é o real candidato que sai preparado, sabe? Porque você fala assim, eu vou lutar por melhorias nas escolas. Tá, mas que melhoria? Qual é o problema que você detectou? O que está no alcance do vereador? Né? Por isso que eu estou conversando com a Dani. O que está no alcance do vereador, né, Adelor? Porque é interessante, eu vejo muito o pessoal falar, minha luta é por isso, por aquilo. Minha luta é por aquilo outro. Bom, a minha luta é acessibilidade. Com quem que eu fui falar? Com alguém especializado em acessibilidade, né? Que foi o Ricardo Mesquita, né? Se eu quero uma educação melhor para o meu município, eu vou procurar quem? Diretores de escola, pedagogos, enfim, né? Isso mesmo. Mas o psicólogo ele seria muito importante dentro da escola, né? A gente já conseguiria eliminar e diminuir uma lacuna que existe grande aí. Mas nós podemos ficar na cola do prefeito, né? Oi? Podemos ficar na cola do prefeito, né? Com certeza. Eu acho que essa é uma missão importante. Maravilha. E aí, se tem um cara chato quando gruda em uma coisa, esse cara sou eu, viu? Que bom, que bom. Fico feliz. É porque eu sei que a gente está passando por isso, com essa questão de falta de psicólogos, né? Olha, tem uma pergunta aqui, ó. Como é ensinado cor para uma criança com deficiência visual? Adelor, você precisa me ajudar, Adelor. Eu preciso. Olha, para mim vai ser fácil. Eu acho que você tem que responder essa pergunta e eu vou te explicar por quê. Até os meus 10, 12, 14 anos, eu enxergava 10%. Então, eu conseguia ver todas as cores. Hoje, inclusive, eu consigo ver as cores mais claras ainda. Eu só tenho 1% de visão. Do olho esquerdo. Meu olho direito é totalmente farol queimado. Né? Mas eu ainda tenho 1% de visão do olho esquerdo e as cores mais claras eu ainda consigo definir, colocando aqui na frente. Pertinho. Então, você já tem noção de cores. Tenho noção, não saberia responder. Incrível, né?
E, Adelor, você sabe que para mim também é uma questão difícil de responder, né? Porque a gente acaba que acho que a gente usaria situação de cores quentes e cores frias e tentar explicar mais ou menos uma tonalidade de cores primárias, né? Mas eu vou te explicar mais ou menos pela explicação da Priscila. Isso, me ajuda. Ela tenta imaginar cores, como que seria o branco, como que seria o verde, mas na verdade mesmo, 100% não tem como explicar cores para uma criança totalmente cega. Uhum. Tá? Fica na imaginação mesmo. A Sandra vai ter que me perdoar, mas como ser humano, né, eu tenho esta dificuldade em responder essa pergunta, porque realmente nunca tive um aluno deficiente visual e nunca passei por uma situação assim. E talvez aí, ó, de novo, quando eu falei para você, né, talvez se tivesse recebido uma criança com essa situação, eu teria corrido atrás e hoje responderia com toda certeza, né? Mas fiquei de saia justa aqui, Sandra, me perdoe. Eu inclusive, aproveitar para fazer uma propaganda, tenho o meu canal no YouTube, Adelor Santos de Olho no Futuro, bem sugestivo, né? Um cego de olho no futuro, né? Mas amém. Então, lá, no futuro, nós vamos ter alguns vídeos de uma pessoa que está desenvolvendo na faculdade um método de como o deficiente visual escolher as cores das roupas por adesivo. É muito interessante. Logo, logo a gente vai ter uns vídeos sobre isso. Que legal. Olha, a Paty está perguntando aqui se existem professores com deficiência nas escolas. Sim, quero que você conte um pouco da sua experiência. Eu não vou saber o nome, eu até tentei falar com ele, mas não consegui. Eu não vou saber o nome da escola, mas ali para o lado do São Brás, nós temos o professor Clodoaldo Veríssimo. Ele está, inclusive, no meu Facebook. Clodoaldo Veríssimo. Ele é deficiente visual total e é professor, leciona para uma classe de alunos enxergantes, né? Se não me engano, ele era professor de matemática lá. E é uma pessoa formada, né, tem seus atributos, já fez uma série de coisas na vida, inclusive estudou comigo na adolescência, Clodoaldo. Eu, infelizmente, fui por outros caminhos, né, e tal e coisa, mas ele se formou e é professor hoje de uma escola. Que legal. Também é uma situação que eu nunca experimentei, assim, nunca tive um professor com alguma deficiência. E nem eu sou também dentro da prefeitura, sou pedagoga, né? Já fui pedagoga de algumas escolas. Então, aqui em Curitiba, que eu sei, talvez tenham outros, mas que eu sei é só o Clodoaldo. Agora, por exemplo, em Francisco Beltrão, eu tenho contato com a Associação de Francisco Beltrão, que lá nós temos vários professores com deficiência visual. Então, na verdade, o interior, ele dá mais oportunidade ao deficiente do que a capital. Isso é uma discussão para os vereadores. Vai lá, Adelor, levanta essa bandeira. Com certeza. Né? Nossa, Dani, foi muito proveitoso a nossa conversa, queria assim que foi muito legal. E assim, o que você sonha como diretora? O que você sonha para o futuro da educação em Curitiba? Ai, deixa eu pensar no que eu vou falar para você, porque a gente sonha tanta coisa, né? Eu sonho, primeiro hoje, realmente, vamos pensar um pouquinho e puxar um pouquinho para o lado dos professores, eu sonho esse reconhecimento, realmente que os professores voltem a ter esse brilho, né? A gente sabe aí de país que o próprio imperador, ele se curva diante de um professor, porque entende a importância do professor, e no nosso país essa valorização não existe, né? Então eu acho que eu sonho com o dia que a gente tenha uma valorização de saber que aquela pessoa é professora e ter um reconhecimento sobre o que ela faz, né? Porque a gente administra vidinhas, né, Adelor? E a gente traz... eu costumo falar para as minhas professoras assim, né? Os professores que a gente mais se recorda, e
provavelmente com você seja muito parecido, porque você já me falou da tua professora aí, são os professores da primeira infância, que a gente tem do 1º ao 5º ano, a antiga primeira à 4ª série. Eu Né? sempre digo para os meus filhos que a minha primeira paixão foi minha professora. Exatamente. E a gente tem uma recordação muito forte das professoras que são da antiga 1ª à 4ª série, e hoje a gente chama de 1º ao 5º ano, porque existe esse vínculo emocional. Né? Muito. Então, e a professora também, às vezes eu vejo, ontem mesmo eu recebi uma solicitação de amizade no Instagram, e um rapaz barbudo, quando eu falei, meu Deus, é um ex-aluno, como é bom a gente ver né, que eles também venceram na vida e está bem, hoje ele está super bem, pelo que eu consegui observar. Então, a gente tem esse vínculo e essa relação com eles. Então, eu esperava, assim, o sonho dia em que os professores realmente sejam valorizados. Valorizados, né? Eu me lembro, no meu tempo de adolescência, quando você perguntava para uma menina, até mesmo na escola, o que você quer ser quando crescer? Quero ser professor. Professor. Uhum. Hoje não se ouve falar muito nisso, né? Não, verdade. Ó, a Paty está falando aqui, ó, as pessoas possuem acessibilidade, as escolas possuem acessibilidade para pessoas com cadeira de roda? Essa menina é maravilhosa, vamos lá. Existe uma lei, né, que determina que as escolas tenham acessibilidade. Eu, por exemplo, no Belmiro, eu tenho um pavimento no andar superior, né? Eu tenho salas de aula no andar térreo e um pavimento do superior com outras salas, com salas de aula. Então, hoje, se eu recebesse um aluno cadeirante, ele teria acesso ao andar de baixo. Então, nós teríamos... e assim como era, né, no CAIC, quando eu trabalhei no CAIC, a gente tinha também um aluno cadeirante, e aí, em vez da turma mudar de sala, né, aquela turma permanece naquela sala, e a gente sempre faz com que o acesso dessa criança seja no andar inferior. Né? Certo. Então, ele não teria problema nenhum de mobilidade dentro das escolas hoje, porque existe essa lei que determina a acessibilidade, né? Então, mas todas elas têm, será? Todas. Isso já é lei. Isso já é lei. Olha, que legal, que bom. Isso é importante, né? Muito bem. Eu acho assim, Adelor, como eu falei para você, a gente não pode desmerecer, esconder as coisas boas que acontecem, né? A gente realmente tem um belo ensino no município de Curitiba, né? Não sei se você participou aquele dia que a secretária conversou conosco, mas ela tem, como eu falei, uma experiência grande, ela fez bastante melhorias, e cada secretária que vem deixa a sua contribuição. Né? Quando a gente teve a Eleonora Frutti foi secretária da Educação, nós tivemos ali também um avanço na questão das bibliotecas, que era a menina dos olhos, que a gente chama, né? Então, todas as escolas receberam biblioteca, um investimento grande no acervo literário das escolas. Então, hoje, olha que legal. Hoje os meus alunos fazem empréstimo de livros, né? Semanalmente eles levam o livro, mas isso é uma coisa que foi construída lá atrás e que se manteve. Então, cada uma que vem deixa a sua marquinha, e que a marquinha ela seja sempre positiva. Eu tenho sentido isso, sabe? Certo. E você falou em biblioteca. A sua biblioteca na sua escola, ela contém livro Braille, por exemplo, ou não? Contém. Olha, que legal. Isso é ótimo. Eu lembro que os meus filhos estudavam no São Miguel, ali no Fazendinha, e de vez em quando eu ia ler lá para as crianças. Eu sou muito curioso para ler, confesso, mas... falou em ler, eu lembrei da pergunta. Hoje, a gente ouve o governo federal falando muito na questão de leitura, que o país no PISA ficou em último lugar e tal e coisa. O que é que você me fala na questão da leitura? As nossas crianças são precárias hoje na leitura? Pelo motivo que eu já falei, Adelor, né? A gente acaba, às vezes, em função de verbas e de recursos e tal, a gente acaba, infelizmente, avançando crianças que decodificam e não interpretam, né? A gente faz com que eles sejam
leitores muito rasos, assim, né? Isso, infelizmente, é um defeito, uma deficiência da educação no nosso país. Ok. Eu não sei se você viu agora nos últimos dias, mas lógico, deve ter visto, o Ministério da Educação lançou aquele Conta para mim. Você acha legal isso? Acha interessante? Ah, é Você legal, é legal. A criança precisa. Como que a gente faz a criança ter gosto pela leitura? Primeiro é ouvindo, né? Eu acho que é bacana a gente ter as contações. Olha, eu vou ser sincero para você. A primeira vez que eu vi a propaganda do Conta para mim foi no YouTube. Eu confesso para você que me deu vontade de que alguém contasse para mim, sabe? Achei Aham. muito E a legal. prefeitura tem bastante disso, sabe? Aqui em Curitiba, né? Quando eu falo prefeitura, não sei se a gente tem pessoas de outros municípios junto conosco aqui, mas entenda que eu me refiro ao nosso município aqui, né? A gente tem as casas da leitura, sabe? Bastante espalhadas pela cidade. E existem alguns projetos que facilitam, por a gente ser escola municipal, essa entrada e esse movimento dentro dessas casas da leitura. Às vezes eles vêm até a escola fazer a contação e algumas vezes a gente vai com a turma até lá para eles fazerem a contação. Dentro do Bosque do Alemão tem a casa lá, né, da leitura também, que é feito daí por uma bruxa, tem todo o encantamento e tal. Então existe esse... Olha que legal, quero ir lá, hein? É bem legal, Adelor, é bem legal. É aberto no final de semana. Durante a Quando semana você levar uma turma lá, me chama que eu vou junto. Vai, com certeza. No final de semana, eles fazem aberto para a comunidade. Durante a semana, eles marcam horários daí com as escolas municipais. Mas se você estiver passando ali, tiver espaço, eles permitem que entre e participe junto, sabe? Olha, Então, existe esse incentivo à leitura. Eu acho que isso é bacana a gente enaltecer, né? Dentro da escola, as crianças têm livre acesso, lógico que a gente precisa organizar dentro da escola um horário, enfim, né? Mas eles podem ir até a biblioteca, escolher o seu livro, né? No Belmiro hoje, são 9 horas do dia deles que eles passam. Então, no horário do almoço, às vezes a gente deixa alguns gibis que as crianças gostam bastante, ou alguns livros de leitura rápida disponível para aqueles que não querem brincar, ter um cantinho de leitura. Então, existe esse incentivo, assim, né? E eu costumo dizer que quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve, né? A gente amplia o nosso vocabulário. É verdade. Então, eu quero. A Priscila disse que eu sou oferecido. Então, eu vou me oferecer para, quando voltar às aulas, fazer uma visita na sua escola. Eu faço o maior gosto. Conhecer aquele povo lá. Eu gosto de me interar com crianças e gosto de responder perguntas. Eu não tenho problema nenhum em responder qualquer tipo de pergunta com relação à deficiência, com relação a nada, até porque eu me amo do jeito que eu sou, né? Então não tem problema com isso, né? Isso mesmo, Delor, isso mesmo. E a criança, ela é curiosa, né? A gente sabe que muito. Numas perguntas também de saia justa, mas que bom. Até aquela questão de parar na tua frente e fazer assim, ó. O que eu tenho na mão? Eu tenho aqui. Não tem problema com isso não, viu, Dani? Eu sempre me dei muito bem com essas coisas. Talvez seja o fato da escola pública ter me incluído cedo. Então, eu não tenho problema com isso. O Carlos está perguntando qual escola que eu trabalho. Eu sou diretora da Escola Municipal Belmiro César, Carlos. Fica ali no Fani. Depois, estão todos convidados a conhecer. Eu falo que ela é minha escola, mas ela é meio minha. Mas eu tomei ela para mim. São a minha escola e os meus filhos. Maravilha. O Carlos, que está aí conosco, e os demais, eu posso assegurar que só nas poucas conversas que tive com a Dani, você sente na voz, no desenrolar da conversa, o amor que ela tem pelas crianças. E isso é muito importante. A Sheila, que está aqui também, escreveu assim, não podemos nunca desmerecer o trabalho das outras gestões. E isso é uma coisa que a gente vai aprendendo também, acho que até com a maturidade, né, Adelor? Acho que a gente, quando a gente enaltece o trabalho do outro, a gente se engrandece,
né? A gente não pode apagar o que o outro fez de bom, né? Lógico que a gente sempre tem para melhorar, o que eu falei para você. Se não fosse assim, não teria razão da gente existir, né? Se fôssemos todos perfeitos, não teria por que a gente estar aqui, né? Nosso lugar seria talvez lá do lado de Deus, né? É verdade, com certeza. Eu sempre costumo falar, né, porque não é segredo para ninguém, eu sou evangélico e a gente faz muitas pregações e palestras, e eu costumo falar o seguinte, que quando nós estivermos 100%, não tem por que mais ficar por aqui. Né? Todos nós temos falhas, somos falhos e teremos falhas no decorrer da nossa vida, não é daqui para 2 horas para frente que nós vamos ficar 100%, de maneira alguma. E eu acho que o mais bonito no ser humano é ter a humildade de reconhecer, né, Delor? Errei, vou retomar, vou refazer. Né? Quando tem essa humildade é que ela acaba crescendo enquanto ser humano. Eu tinha um pastor que eu congreguei há algum tempo com ele, que ele dizia assim, o Adelor pede perdão de tudo, daqui uns dias vai pedir perdão para o perdão. Ele falava, porque eu não tenho problema com isso não, viu, Dani? Não. Tem uma coisa assim que eu aprendi na vida é reconhecer erros e aceitar correções, isso é importante. E isso eu acho que o ser humano tinha que aprender, porque não é todo mundo que tem isso, né, Adelor? É verdade. Né? Infelizmente. Muito bem, Dani. Eu acho que foi legal aí a nossa conversa. Tem mais alguma coisa? Então, esse meu computador está travando aqui, de vez em quando ele volta, aí eu consigo ler as perguntas que estão aqui. Maravilha. Assim, eu acho que tem muita coisa para a gente aprender juntos na questão da educação. Como eu te falei, eu não conheço praticamente nada da educação, estou aprendendo junto contigo, ouvindo as outras lives tuas, enfim, né? E a gente vai aprendendo junto no decorrer do tempo aí. Você pode ficar à vontade, se tem algo... Fica o convite, Adelor, para quando a gente realmente puder ter a presença das crianças na escola, e temos ido com frequência para a escola sem criança fica triste, fica gelada, perde aquele calor humano, perde aquela alegria. Então, mesmo a gente estando lá, as crianças fazem muita falta, mas já fica o convite para quando a gente puder e que as crianças possam estar lá. Eu faço questão que você esteja comigo. Vamos lá, vamos fazer uma cantoria lá com a criançada. Vamos fazer uma bagunça. Adoro fazer bagunça com as crianças. Maravilha. Então, você falou da questão de volta às aulas, né, da escola triste. O que é que você acha? Você acha que as escolas devem voltar esse ano ou não? Então, hoje a gente recebeu uma nova normativa, hoje no fim da tarde, que até então o decreto estava para que voltássemos a partir do dia 1º de setembro, né? Certo. Hoje recebemos um novo decreto, de novo, ampliando esse retorno para o dia 30 de setembro. Então, se voltarmos, é só a partir de 1º de outubro. Okay. Na última entrega dos kits de alimentação que a gente faz para as crianças, nós fizemos uma pesquisa com as famílias, sabe, Adelor? Então, todas as escolas fizeram essa pesquisa sobre um possível retorno, como é que as famílias... E pelo que eu conversei, assim, com as outras diretoras do meu núcleo, então a minha escola faz parte do núcleo do Pinheirinho, né? Todas as diretoras, a maioria das escolas era para mais de 85% das famílias optando para que não tivesse um retorno esse ano, né? Eu acho que a criança é muito delicada, assim, sabe, Adelor? Talvez... Muito, eu já conversei com algumas pessoas sobre isso, porque, Dani, você melhor que ninguém sabe. Como que você vai exigir que uma criança de 4, 5, 6 anos fique com a máscara? Máscara, é isso que eu ia comentar, né? Exatamente. E a questão, a minha é mais bonita que a tua, vamos trocar? Vamos trocar, exatamente. Era isso que eu ia falar mesmo. E a gente, por exemplo, que nem hoje, né? Hoje eu fui para a escola, fiquei lá na escola das 9 até as 4 da tarde. E durante esse período, tiveram alguns momentos que eu tirei a máscara, enfim, porque a gente não aguenta.
Ah, não tem tá? como, não A tem. gente adulto, imagine a criança, né? Então, até Não, tenho dito, a gente tem conversado com as famílias assim, olha, vão ensinando as crianças a usar máscara, usar um período maior de máscara, porque eu acredito que mesmo que a gente tenha um retorno e que ele seja para o ano que vem, a questão do uso da máscara, ela vai fazer, vai passar a fazer parte da nossa rotina, né? Mas, para além disso, tem o resfriado também, sabe, Adelora? A criança está resfriada, está de máscara, daí espirra, faz uma sujeirada, né? Então, eu acho que é delicado. E talvez a criança, como a gente já ouviu falar, né? A criança ela é mais assintomática do que os adultos, né? Mas isso. ela corre muito risco de levar para dentro da sua casa o vírus e colocar os familiares em De risco, repente né? ela vai ficar bem, mas alguém vai, né? Exatamente, né? Ou hoje também a gente tem em Curitiba aqui uma questão muito séria com relação à umidade que nós temos na nossa cidade. A gente tem um grupo grande de crianças que têm asma e bronquite, né? Eu Então são tenho, eu crianças. tenho um aqui que sofre com a tal da rinite, que olha, é complicado. Exatamente. Então, são crianças que talvez não passariam assintomáticas pelo vírus, né? Eu ouvi uma fala do nosso prefeito falando que realmente ele tem medo de colocar pessoas inocentes em risco, né? Então, tomara que isso seja realmente respeitado. Lógico que Então, existe. cara, eu concordo com ele e concordo contigo também. Eu acho que esse ano é até uma violência contra a criança voltar a Existe isso. uma vontade grande, sabe, Adelor? Porque eu penso assim, né? Que nem usei o exemplo daquela criança que ontem foi lá na escola me dar um oi e tal. Ela tá em casa sozinha, né? Hoje o pai e a mãe precisam trabalhar, porque a gente vê que a rotina já voltou quase que totalmente na sua normalidade, né? E ela fica uma boa parte do dia sozinha. Então, ela fica em risco, né? Mas protegendo a sua saúde. Então, é uma questão meio dúbia, né? Mas que a vida a gente consegue preservar. E, para além disso, criança tem uma energia enorme para gastar, né? E eles estão presos dentro de casa. Então, realmente, eu fico triste, queria que a gente não estivesse passando por tudo isso. Ontem até falei, né? A gente viu sempre filmes e tal, e quando que a gente imaginou que passaria isso na vida real, assim? Isso é verdade. Para mim é meio Eu sei o que surreal, você assim. está sentindo, eu sei o que você está sentindo, que eu moro num condomínio aqui que tem bastante criança. Uhum, E a gente vê o parquinho lá isolado, né? uhum. Ninguém, tudo vazio, sabe? É complicado. É complicado, é Sente complicado. falta. E por um lado, né, a gente já ouviu também, quando nós tivemos aquela conversa com a promotora da vara da infância e da criança, né? Existe também uma parcela de crianças que estão convivendo com seus agressores, né, Adelor? Então, Também eu ouvi ontem a ministra Damares falando nessa questão que aumentaram em 17% de 5 meses para cá as denúncias de violência contra a criança. Isso que é, nem todo mundo denuncia, né? isso, porque o que a gente vê com as crianças pequenas, Adelor? E isso é pesquisa, é comprovado por pesquisa, né? Aonde que a criança pequena ela faz o seu desabafo? É dentro da Na escola, escola. Por na quê? escola. Por causa daquilo que a gente já falou, do vínculo que ela queria com a professora. Né? Então, quando ela está sofrendo qualquer tipo de violência, qualquer tipo de abuso, é dentro da escola que ela faz essa denúncia. Então, Exato. hoje me preocupa muito porque essas crianças que sofrem essa violência estão convivendo com seus agressores e não têm É, aonde denunciar. Né? O jovem é, adolescente já se vira um pouquinho melhor, já tem um pouquinho mais de voz ativa. Né? até inclusive a ministra falou na entrevista que eu ouvi, né, que as nossas escolas estejam preparadas, porque vendo esse aumento de denúncias e que ela ainda acha pouco, é meio que assustador você olhar para a volta às aulas. Sim, sim. Né? Então você pensa assim, né? O quanto é difícil ser administrador nesse momento, né, Adelor? Vamos falar Ah, a verdade, né? Porque se existe uma preocupação com a economia, existe uma preocupação com a vida. Se existe uma preocupação com crianças que a gente coloca em risco, existe uma preocupação com aqueles que já estão em risco, né? Então, quanto é difícil. E o que eu costumo falar assim que a gente precisa olhar sempre para além do nosso quadradinho, né? A gente precisa verdade. ampliar a nossa visão e pensar que uma decisão,
um projeto, uma política que seja feita, ela não funciona só para a Escola Belmiro César. Ela funciona para a Escola Belmiro César, para o Paraná, para a região sul, para o interior do sertão da Paraíba. Isso. Né? Que realmente a gente tem que pensar aquilo que atinge a maioria. Com certeza. Bom, Dani, para nós encerrarmos, você me disse que tem algumas crianças com deficiência na tua escola, né? Tem. Qual é o tipo de deficiência que você tem lá? Hoje, o maior número de crianças que a gente recebe de inclusão são crianças autistas. Até porque eu acho que existe um estudo muito recente, enfim, e que descobriu essa patologia e estudou, enfim, isso, né? Então, a gente tem um número grande de crianças autistas. Confesso para você que eu nunca tive, no Belmiro, né, nenhuma criança com deficiência visual. Já trabalhei no CAIC do Bairro Novo, eu tive com deficiência visual, tive com deficiência motora também no CAIC do Bairro Novo, mas no Belmiro eu nunca tive. Hoje eu tenho autistas e crianças com TDAH dentro da escola. Uhum. Maravilhas. Que bom. Então, mais algo que você queira deixar aí ao nosso povo? Fique à vontade. A gente vai conversando e depois, quando termina, né, Delor, fala, puxa, por que eu não falei isso? Por que eu não falei aquilo, né? Na verdade, era mais uma conversa para que a gente entendesse, assim, que eu trouxesse um pouquinho daquilo que eu vivo, né? Também, como eu já falei para vocês, estou aprendendo e aprendo sempre, né? Aprendo com as pessoas, aprendo com nossa vida é um eterno aprendizado, né, Dani? Exatamente, aprendo com essa troca que a gente fez aqui hoje, né? Não sou detentora de todo o conhecimento, mas aquilo que eu me propus a fazer dentro da escola, eu faço da forma que eu possa me doar, assim, para que saia da melhor forma possível para as crianças, né? Então, isso sempre foi muito presente em mim, tenho um amor incondicional por eles, assim, né? Queria que todos, né, tivessem essa oportunidade, como eu falei, de serem acolhidos e estarem bem. Tomara que eu tenha contribuído com as pessoas, né? Às vezes a gente fica um pouco preocupado com o que vai falar, enfim, mas tomara que eu tenha correspondido. Eu tenho certeza que você foi ótima, acho que foi de grande valia a nossa conversa aqui, né? Primeiro para o nosso aprendizado como um todo, e depois eu tenho certeza que alguém vai tirar proveito de algo daqui. Com certeza, né? Com certeza. E aquela história, né, Dani? Todos sabem, eu sou pré-candidato a vereador pela cidade, o que vai acontecer no futuro, só Deus sabe, porque o futuro a ele pertence, mas eu gosto muito da frase do próximo, juntos somos mais fortes. Mais fortes, exatamente. Então, o meu convite, né, para as pessoas que estão aqui assistindo, que acompanhem as suas redes sociais, que conheçam o seu trabalho, aquilo que você faz, né, a sua luta que é muito bonita, como eu falei e reitero, né, você enxerga muito melhor do que a gente esses problemas que a cidade enfrenta, que para nós às vezes passam despercebidos, e você sente realmente na sua pele a dificuldade que você enfrenta, né? Então, que as pessoas acompanhem as suas páginas, que olhem as suas lutas, que acompanhem aqueles que são os seus desejos, né? E que tragam esse retorno para você aí no dia 15. A minha meta, se Deus quiser. A minha meta, se Deus me colocar na Câmara, é continuar de vez em quando andando de ônibus, porque eu vou ser sincero, eu gosto de andar de ônibus, porque andando de ônibus que a gente sabe dos problemas. Uhum. Né? Então, os pré-candidatos a assessores vão se acostumando a andar de ônibus comigo. Uma vez eu falei para o meu pai, Adelor, que eu acho que a gente teria um país muito melhor se obrigatoriamente, e vou falar uma coisa aqui que não vou me arrepender, mas eu vou falar. Eu acho que obrigatoriamente, se os filhos dos políticos tivessem que estudar em escola pública, usar o transporte coletivo e usar o Sistema Único de Saúde, a gente teria transporte, educação e saúde muito melhores. Aí, ó, meus filhos já não têm esse problema, todos andam de busão. Ah, muito bem, muito bem. Né? Mas eu penso que daí eles também iriam...
Eu penso que eles também iriam se sensibilizar com os problemas que a população enfrenta e realmente iriam pensar soluções para aqueles problemas. É verdade. Né? Mas eu creio que eu acho que nós devemos ter sempre esperança, né? Porque, como eu falei para você antes de entrarmos na live, sonhe, Dani, continue sonhando, porque enquanto nós sonhamos, nós temos vida. É verdade, é verdade. Então, enquanto sonhamos, há esperança, e se há esperança, há sonhos, e assim sucessivamente, né? Isso mesmo. Parabéns, Adelor, pela sua iniciativa, parabéns pela pessoa que você sabe da minha admiração profunda por você, continue assim, se dedicando às pessoas. Deixa eu te perguntar, eu quero agradecer você já, né, por ter aceito o nosso convite e agradecer a tua família, né, que liberou você para disponibilizar esse tempo com a gente, né, também. Imagina. Deus abençoe a todos aí. É um prazer, amém. Né, vamos correr para frente. Para mim é uma honra. Que bom, Dani. Obrigado aí pelo teu carinho, pela tua amizade. E vamos lá, né? Repetindo sempre, juntos somos mais fortes. Mais fortes, exatamente. Deus abençoe a vida, viu, minha amiga? Amém. A nossa, Adelor, a nossa. Amém. Chamar aqui o meu assessor caseiro aqui. Alô, Gabriel Henrique. Pareça. Gabriel. Eu não consegui mais ver se tinha pergunta, depois a gente responde Isso. A gente tem mais perguntas aí, se quiser responder. Eu travei de novo, não sei. Tá. Então tá. É o seguinte, quem quiser agora, né, encerrando aqui, tem a live do Fruit, né? E vamos dar uma olhada na live do Fruit, nosso deputado estadual. Beleza, isso gente? Mesmo. Um abraço, um abraço. Viu? Tchau. Tchau, boa noite. Obrigada, Gabriel. Nada, tchau. Tchau.